Vamos falar um pouco sobre o nosso projeto de recuperação hídrica em uma parte do Rio Novo, aqui na cidade de Ibicuí, Bahia. Mas antes, vamos apresentar alguns dados da bacia hidrográfica do Rio de Contas, a qual faz parte aqui da região. A bacia do Rio de Contas, ela abrange a região de planejamento e gestão das Lagoas 2, ou RPGA2, com uma área total de 55.483 km², fazendo parte dela no total 46 municípios. Entre eles estão a cidade de Poções, Iguaí, Bom Jesus da Serra, Nova Canaã e o nosso município de Ibicuí. O clima da bacia é de 50% semiárido e o restante varia de úmido a seco, de acordo com a região de abrangência. A vegetação também varia de acordo com a região. Por exemplo, na Chapada Diamantina a vegetação era do tipo caatinga, já em Jequié a vegetação era remanescente das matas de cacau. Quanto à qualidade da água, em um rio próximo, chamado Rio das Pombas, que fica no município de Iguaí, Bahia, foi analisado e observado água com coloração verde clara e sem odor. Logo, esta qualidade ela também varia de acordo com a região e rios. E são vários os rios que fazem parte da bacia do Rio de Contas. Entre eles, os principais são as subbacias Alto Contas, Rio Brumado, o Síncora, o Gentil, o Gavião, o Baixo Contas, o Rio de Antônio, o Gongogi, a subbacia litorânea e a de transição. Vamos falar um pouco sobre a área que pretendemos recuperar. Vejam as imagens a seguir. As imagens que vocês podem ver é uma parte do Rio Novo, local de captação da água que abastece a cidade. Uma área desmatada, com poucas árvores e próximo a um fragmento de mata que entorna uma parte do rio. O local faz parte de uma fazenda com 4 tipos de usuários desta água. Animais, Embasa, que é a empresa de captação, a população ibicuiense e 2 indústrias vizinhas, uma de ração e uma de leite. A vegetação nativa ou típica é da Mata Atlântica. Bem, agora que conhecemos a nossa bacia hidrográfica, a qual o nosso município faz parte, podemos perceber algumas características, alguns problemas, como foi citado anteriormente, como vocês viram na própria foto, e o porquê do nosso projeto. O nosso projeto tem um intuito. Por quê? Porque sempre temos problemas com racionamento de água no nosso município. E nós sabemos que é um problema que é geral, a maioria das cidades brasileiras, mas que no nosso município não poderia ser diferente, Por quê? Quando na época de cheia, nosso rio enche, mas na época que está bastante seco, nosso rio faz o quê? Ele tem algumas vazões e não chega a ficar cheio, então tem muito racionamento de água na nossa cidade. Sabemos também o quê? Da importância das florestas e das matas ciliares próximas aos nossos rios, para quê? Para ter essa contenda, para conter essa água e para que a gente não racione a água. E também ela funciona como o quê? Como uma esponja e impede também que o curso do rio ele mude, que ele saia daquele local para ir para outro lugar. E segundo a Lei 12.651/2012, que dispõe sobre o quê? Sobre a proteção da vegetação nativa e suas normas para a preservação, nós podemos perceber algumas ações e algumas características, Então, como o nosso colega disse, a lei nos assegura que podemos reflorestar, então pretendemos reflorestar essa área, que beneficiará a todos e também, inclusive, ao meio ambiente. Vamos realizar o projeto da seguinte forma: usaremos o método de reflorestamento com o objetivo de preservar os recursos hídricos da nossa cidade e também na tentativa de mitigar o processo de racionamento que existe aqui no nosso período de seca. Então, e o nosso projeto terá os seguintes passos, Iniciamos com o reconhecimento da área e identificação do problema e percebemos já essa necessidade de reflorestamento. No parágrafo 1 do artigo 4 da lei citada pelo nosso colega, que é 12.651 de 2012, assegura que as faixas marginais de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em largura mínima de 30 metros, para curso com menos de 10 metros de largura. Ou seja, a nossa área, o curso mais largo do rio, ele tem apenas 3 metros. Logo, nós vamos precisar reflorestar 30 metros em torno do rio. 30 metros para um lado, 30 metros para o outro. E nos cálculos, com a quantidade de mudas, nós necessitaremos de 100 mudas para um lado do rio. Se vamos reflorestar os 2 lados, necessitaremos de 200 mudas, porque cada muda ela ocupa uma área de
30 centímetros. Então, no cálculo de 30 metros com 30 centímetros, dividindo os dois, nós teremos o cálculo de 100 mudas, para os dois lados, 200 mudas. Um outro passo que nós vamos fazer é a busca por parceria com a Secretaria de Agricultura Municipal e com o Sindicato Rural, que poderá estar nos auxiliando, né, na doação de mudas, de estacas e arames para que a gente possa estar colocando ao redor das mudas para que não tenha pisoteamento dos animais. E a partir daí, a partir do que a gente adquirir esse apoio, esse auxílio, essas doações, iniciaremos então o projeto com a plantação das mudas, né, para o reflorestamento da área.